Cause you had a bad day, you're taking one down. You sing a sad song just to turn it around. You say you don't know, you tell. O que eu falei pra você eliminar o café da sua vida. Mas como é que eu elimino, gente? Se eu amo, pelo amor de Deus, Pedro. Isso tem cara de problema seu. Pessoal, o papo agora é com dois tipos de seres humanos. Um, que são meus pacientes que me seguem. Peguem o seu teste genético e olhem o gene CONT e avaliem se seu CONT é o CONT A, certo? E para você que quer entender esse jogo, essa brincadeira que eu vou fazer, brincadeira entre aspas, né? Se você for mais irritado, se você for mais impulsivo, se você for mais vulnerável às emoções, vamos dizer assim, façam essa mesma estratégia, esse mesmo desafio que eu vou propor nesses próximos 20 dias. Então, se você é meu paciente, ou sei lá, eu tenho um teste genético de CONT e você tem um CONT A, ou seja, a catecolmetiltransferase é um gene que degrada, né, a adrenalina e a noradrenalina, a dopamina, dessa região do seu cérebro, do córtex pré-frontal, onde você toma decisões. E esses pacientes CONT A, eles acabam tendo muito mais adrenalina e dopamina nessa região do cérebro, então isso faz com que essas pessoas sejam mais irritadas, ansiosas, enfim, sejam aí um pouco mais impulsivas, perfeito? E qual que vai ser o desafio? Esses pacientes ficarem 20 dias sem absolutamente nada de cafeína. Eu vou mostrar um estudo depois, interessantíssimo, que eu acabei de ver, relacionado à ativação noradrenérgica e principalmente nessa região do cérebro. Acontece que algumas pessoas já têm mais adrenalina e dopamina nessa região do cérebro, ou seja, se colocar a cafeína na rotina, acaba ficando ainda mais estimulada e isso pode fazer com que o humor altere, isso pode fazer com que essa parte emocional fique ainda mais frágil, certo? Se você não tem um teste genético em mão, só faça esse teste com você, elimine a cafeína por 20 dias e depois você me conta aqui o que aconteceu. Pessoal, quanto a saúde intestinal pode interferir na saúde mental, né? Na performance mental, na atenção, na criatividade. Tô aqui com... Conta-me o teu caso pro povo. Eu vim aqui, né, no Pedro, porque eu tinha acabado de ter minha bebezinha e tava assim, tudo desregulado nos exames que tava tudo precisava suplementar ali com vitaminas. E daí o Pedro me passou tudo que eu precisava tomar, todas as vitaminas e comecei a tomar, mas junto a isso eu fiz o teste, né, de microbiota. E enquanto o teste não saía, eu continuei tomando ali as vitaminas, mas eu não via muita diferença. Tava tomando e tava assim, praticamente me sentindo a mesma pessoa, desanimada ainda, enfim. Como que tava a sua atenção? A minha memória ainda tava péssima, oscilação de humor. Aí veio o teste da microbiota e apareceu os fungos ali. Só que no caso dela, né, deixar claro aqui que ela é minha amiga, por isso que eu tô expondo o caso dela aqui também, que tinha um aspergillus muito maior do que a gente encontra normalmente nos exames de microbiota, ou seja, era uma candidíase intestinal extremamente importante, né? Fez-me quando você descobriu que você tinha colegas no intestino. Aí o Pedro passou o alho, o querido alho, óleo de alho, orégano, enzimas digestivas, óleo de coco. Depois que eu como também tem o ácido. Isso. Que eu tenho, E comecei a tomar tudo isso e tudo mudou. Agora sim, a disposição, o humor. Eu até falava pro Cristian, nossa, tô me sentindo mais feliz. Vontade de fazer as coisas. E como que pode, né? Foi por conta dessas novas vitaminas que eu comecei a tomar. E óbvio, ela conseguiu absorver melhor as vitaminas depois, né, com melhora do intestino. Mas é o que a gente brinca aqui na clínica, né, esse ser humano aqui, ó, que tá digitando, que na verdade quem tá
controlando a vida do paciente é o fungo no intestino ou a microbiota que está alterada normalmente, muitas vezes. E como a microbiota ela pode influenciar muito no comportamento, né? Certamente se a mim fosse num psiquiatra mais tradicional, que não entende um pouco de microbiota, ela ia sair com uma medicação ansiolítica, antidepressiva, enfim. Gente, esse aqui é o teste de microbiota da Mi com aumento de Aspergillus e Candida krusei. Como eu falei, muito elevado, né? Quantidade de Aspergillus, que provavelmente, né, estava gerando todos esses sintomas, né? O protocolo hospitalar disso aqui é dar antifúngico, só que o antifúngico destrói o intestino e como eu já expliquei aqui algumas vezes, já mostrei na prática, né, com pacientes e os seus relatos que esses tratamentos funcionais, eles melhoram tão quanto ou muito mais. Inspira, enche o pulmão de ar e sente o ar saindo pelo seu nariz. Todo o movimento do seu corpo. Pessoal, vamos lá. Acho que todo mundo sabe aqui que o excesso de carboidrato, sobretudo os carboidratos simples, massa, pão, bolo, doce, enfim, aumenta o risco de doenças, né? Principalmente, né, por aumentar o teu risco de desenvolver resistência à insulina e diabetes, tá? A insulina é um hormônio-chave quando a gente fala de inflamação. Ela aumenta a expressão de alguns genes pró-inflamatórios, aumenta algumas citocinas inflamatórias importantes, enfim, que ajuda aí na gênese de doenças crônicas, né? Qualquer uma, de depressão a câncer. Mas o caso desse paciente é muito interessante porque ele faz parte de 25% da população, mais ou menos essa estatística, tá? Que nasceu com alguns probleminhas, que eu vou te explicar. O paciente em questão tinha um problema na secreção, na sinalização, recepção e metabolização de insulina. Isso fazia realmente ele ter uma chance muito maior, né, de desenvolver diabetes e ter resistência à insulina, enfim. É uma licença poética que eu tenho quando eu vejo um caso desse para tirar o carboidrato da dieta, né, ou para orientar o paciente a consumir menos carboidrato, né. Mas o lance é que genética não é destino. Não é porque ele tem uma genética que realmente predispõe ele a ter diabetes que ele vai desenvolver diabetes. A parte interessante é que todos esses genes relacionados à sensibilidade à insulina e à resistência à insulina são modulados principalmente pela atividade física. Ou seja, você não precisa fazer um teste genético para você ver que você tem uma predisposição para desenvolver diabetes. Você tem uma insulina alta no exame ou algumas características metabólicas como a cantose, enfim, que podem sugerir resistência à insulina, você já deve aumentar o seu ritmo de atividade física, principalmente a musculação, que aumenta mais densidade de GLUT4 no músculo, para fazer uma melhor captação de glicose e fazer com que o seu pâncreas produza menos insulina, essa insulina se torne mais eficiente, certo? Essas características mudam totalmente o tipo de suplemento que o paciente vai utilizar, o tipo de abordagem que também vai ser utilizada no resto da vida do paciente, né? Já que é um risco genético e acaba fazendo com que ele tenha que se cuidar para sempre. Temas como esse na pós de medicina e nutrição de precisão, que eu vou colocar o link aqui embaixo, certo? Esses alvos, gente, são muito importantes porque você começa a entender características mais subjetivas da resistência à insulina. Você começa a entender aquele indivíduo de uma maneira um pouco mais profunda. Porque a resistência à insulina ela pode ser causada por uma disbiose, por uma microbiota ineficiente. Essa resistência à insulina pode ser causada realmente por sedentarismo, por treino ineficiente. Essa resistência à insulina pode ser causada por realmente um excesso de carboidrato, né? Ou por uma predisposição
composição genética, como eu mostrei aqui agora. Então você acaba abordando o paciente de uma maneira mais integral e consegue, né, atingir de maneira mais eficiente as queixas e as doenças do paciente, né? São pacientes que precisam de suplementos que melhoram a sensibilidade à insulina, como vinagre antes de consumir, principalmente vinagre maçã, suplementos como berberine melhora, né? Às vezes colocar até uma metformina pode ajudar esse paciente a ter uma melhor resposta. Pessoal, eu já sei como fazer para vocês tirarem a cafeína da vida. Atenção, café pilão, vocês têm que fazer alguma coisa, cara, porque eu tô acabando com o marketing de vocês. Eu tô arruinando suas vendas. Se eu falar pra vocês que cafeína pode prejudicar a libido, vocês acreditam em mim? E é pura verdade. Aliás, eu preciso fazer um post sobre libido, né? Que vai muito além de desejo, de relação, de testosterona. O libido é um ato totalmente relacionado a relaxamento e ao sistema nervoso parasimpático. E a cafeína, ela estimula o simpático, que é o oposto. Ou seja, pode interferir